Final de tarde com muita informação, leveza e bom humor. Rodrigo Bocardi e Carolina Moran analisam as notícias mais quentes do dia. Ponto Final CBN. Um programa descontraídamente sério. De segunda a sexta, a partir das 5 da tarde. CBN Primeiras Notícias. Acorde para o mundo com a CBN. Trânsito, tempo e temperatura, esporte e os destaques dos jornais de todo o país. De segunda a sexta, no início das manhãs da CBN. Apresentação: Frederico Goulart. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, sempre no início da tarde. Revista CBN. Apresentação: Pétria Chaves. CBN Inovação, o podcast que conecta você com o que há de mais moderno nas tendências e inovações tecnológicas, empreendedorismo e o mundo dos negócios. CBN Inovação, o podcast que curte o futuro e compartilha o presente. Olá, muito boa tarde. Está entrando no ar o podcast CBN Inovação. Hoje comigo, Marcelo Rocha, na apresentação. O senhor professor Agliberto Chagas pegou alguns dias para descanso, volta nos próximos dias. Semana que vem, professor Agliberto Chagas está de volta. Eu faço questão de apresentar esse programa, que é um dos principais programas aqui da nossa grade de programação, que traz sempre inovação, destaque aí dos principais gestores aqui da nossa região do Vale do Paraíba, mostrando um pouco do conteúdo, um pouco da tecnologia, do avanço, da inovação que existe aqui em nossa área. Vale do Paraíba cada vez mais crescendo, sendo conhecida nacionalmente na questão tecnológica de vários setores, seja no setor de automobilismo, automobilístico, principalmente no setor aeroespacial. Mas não é apenas foguetes, satélites, jatos, carros que a gente tem aqui à disposição no Vale do Paraíba. Nós temos outros mercados importantíssimos que são importantes para a gente, para nós, cidadãos comuns, importantes principalmente para a natureza. É isso aí. Hoje o nosso papo é voltada para o meio ambiente, a questão da sustentabilidade, com ideias inovadoras, ideias que, embora parecerem simples, elas trazem um grande benefício para o ser humano e para os municípios também, na relação da grana, hein? Quanto custa você ter que recuperar um afluente de um rio, recuperar uma mata, uma cidade, ou seja, os córregos entupidos? Tudo isso a gente pode resolver, está em volta de uma palavra chamada reciclagem. E é por isso que hoje nós estamos aqui recebendo, aqui nos estúdios da Rádio CBN, aqui no podcast CBN Inovação, o Rodrigo Rocha, que é o CEO da Recicla Você. E já avisando que aqui não há nenhum caso de nepotismo, Rodrigo Rocha, coincidentemente, belo sobrenome. Rodrigo, seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo, pelo espaço, pela oportunidade de trazer esse tema que a gente vivencia muito e gosta muito também dele. Gostamos muito também, porque é sempre um bom papo. E aí a gente leva a informação para ajudar o amigo ouvinte a saber um pouco mais de qual é a porcentagem da sua atitude que pode contribuir no meio ambiente. E para bater esse papo aqui conosco, também está presente aqui conosco, aqui nos estúdios da Rádio CBN, o Ricardo Bueno, gestor de relacionamento da Você Recicla. Ricardo, boa tarde também, muito obrigado pela sua presença, viu? Boa tarde, Marcelo, ouvintes, obrigado pelo espaço para que a gente possa estar trazendo esse tema aqui, né, que é de suma importância e eu acho que tem que ser discutido em todas as camadas e vocês têm um papel importante em abrir espaço isso para a gente aqui também. Isso é importante. Só para dar mais um destaque para o nosso amigo ouvinte, a Recicla Você é uma startup
Alguns podem confundir como ONG, uma organização não governamental. Mas qual é a verdade em relação à empresa, Rodrigo? O primeiro passo é que a startup ela precisa gerar lucro, né, sobre a atividade empresarial que ela exerce, devido aos custos de infraestrutura que ela exerce para fazer a recuperação, no caso das embalagens pós-consumo. Uhum. E aí, então, nós temos aí a Recicla Você. Mas aí que tá. Hoje a gente fala de uma empresa de reciclagem, ela está instalada na cidade de Pindamonhangaba? Pindamonhangaba é a sede da empresa e também tem algumas operações na cidade. E para o próximo ano já tem aí planos para outras cidades e até mesmo fora do estado, né, com esse conceito que a gente traz do box da reciclagem, trazendo tecnologia para engajar a população cada vez mais a participar desse processo da reciclagem e também tomar consciência de saber o resultado do impacto que ela gera, né, de participar desse processo. E aí, para explicar para o nosso amigo, até para a gente mesmo entender mais o que é a Recicla Você, sabemos então que é uma empresa de reciclagem. Como é que ela nasceu? Como é que surgiu a ideia de se criar essa startup, Rodrigo? Eu preciso voltar um pouquinho lá no passado, né? Aos 6 anos de idade fui abandonado pelo meu pai. Minha mãe teve que sobreviver de alguma maneira e a gente encontrou um meio de sobreviver através da reciclagem. Foi um período aproximadamente de 3 anos até ela passar em um concurso público e ali ficou enraizado, né? A gente, lógico que eu não lembro com detalhes de tudo isso, mas eu lembro que a gente coletava muito material e no final do dia dava pouco dinheiro. E aí foi um processo, já na faculdade, criando a empresa Júnior, foi que a gente começou a observar que, visitando algumas cooperativas, que a gente queria criar algumas soluções voltado para a área de sustentabilidade, visitando as cooperativas, identificamos assim, puxa, o resíduo está chegando mal qualificado aqui para as cooperativas fazer a triagem, muito sujo e tal. A gente precisa fazer um trabalho que é na fonte geradora, tá? Um passo antes ainda de chegar esse material na reciclagem. E a partir daquilo na faculdade, em 2016 para 2017, foi quando a gente começou a fazer todo esse trabalho para identificar. E a partir disso, os colegas não quiseram seguir com isso. Aí, em 2017, com outro colega que a gente estudou ensino médio, fundamental junto, que ele é engenheiro ambiental hoje, o Gabriel, a gente foi criando ali algumas ideias de como poderia ser essa empresa. E o primeiro ponto foi conectar os catadores com geradores, parecido com o modelo do Uber, né? Você que é o carro ali, aciona o motorista através do aplicativo, ele vem, te pega e te leva para o ponto que você precisa. E ali a ideia é a mesma coisa, você tem a reciclagem na sua casa, acionava o catador, ele viria na sua casa com um dia e uma faixa de horário previamente agendado, ele pegava aquele material e levava para fazer a venda disso. Mas a gente começou a observar que a gente não estava gerando valor nem para a pessoa que separava a reciclagem e nem para o catador. Em 2019, a gente começou a desenvolver um modelo do box, que é justamente para gerar benefício, tanto agora para o gerador e também para o coletor. As atividades são um pouco diferentes de cada um, mas a gente consegue gerar esse ganho, esse benefício para ambos que fazem ali o processo da reciclagem. Você cita box da reciclagem. O box, o que ele é esse box? É um container, é um espaço, é uma caçamba, é um local específico? Como funciona? O box da reciclagem é um meio onde as pessoas possam levar sua reciclagem. Ele pode ser um container marítimo, ele pode ser um container pequeno de 2 de largura, que a gente também desenvolve com madeiretes ecológicos, né, para que as pessoas possam levar isso para reciclagem, principalmente voltado para condomínio. Pode ser uma caçamba também toda personalizada. Então, o box ele é um meio, mas a consolidação disso ele pode ser através de container, caçamba, entre diversos meios para que a pessoa possa depositar esse material. Perfeito. Para eu entender, por exemplo, estou aqui na minha casa, estou aqui no centro de São José dos Campos, eu tenho um material na minha casa que eu separo durante a semana, alumínio, papel, plástico. Se eu quiser fazer essa doação, ou quiser fazer essa entrega, como é que eu faria então? Estou em casa, como é que eu faço? O primeiro passo que a gente orienta é baixar um aplicativo, porque ali você, a hora que levar esse material no box, você vai ter que se identificar para o operador. Ele vai pegar o seu nome completo e vai lançar os materiais no sistema de acordo com o que você levar.
PET, latinha, óleo de cozinha, papelão. E aquilo é gerado um valor para você. E aquele valor você pode resgatar direto para sua conta bancária, ou você também pode fazer a doação desse material, já que não quer o dinheiro, pode doar isso para algumas das iniciativas que a Você Recicla desenvolve, seja triciclo para o coletor, ou algumas parcerias que temos com algumas ONGs para pets, né? Também você tem essas opções dentro da plataforma. Caramba, é uma possibilidade bem bacana, porque aí, por exemplo, triciclo para o catador, que negócio legal, viu? Porque você vê que tanta gente que tem essa vocação de entender que aquele material, além de eu retirar da natureza, pode me gerar renda ainda, as pessoas trabalham isso, é uma atividade que merece um grande respeito. E as pessoas, às vezes, elas se viram de tantas formas, acaba carregando saco na mão, carrinho de supermercado usado que ninguém usa mais, sabe? E se ela tivesse realmente esse incentivo de um equipamento onde ela possa render cada vez mais o seu trabalho, o quão não melhoraria a oferta, né? E a retirada de materiais recicláveis do mercado, das ruas, né, Rodrigo? Exatamente. Tem algumas pessoas ainda que desmontam a geladeira para fazer daquilo uma carretinha, né? Então, pensando nesse coletor que está ali trabalhando sol, chuva, né, faça calor, faça frio, a gente precisa contribuir com o meio de trabalho para que ele possa talvez coletar o mesmo volume com uma distância menor percorrida, né? Então, esse que é um dos objetivos desse triciclo que a gente desenvolveu, inclusive com uma instituição qual fui aluno, em parceria com eles. Então, a gente desenvolveu para melhorar esse processo ali para o catador. Também geramos qualificação para esse catador, que é para ele ter noções de segurança, de empreendedorismo também, né? E poder também ter a melhor logística para poder fazer esse trajeto, né? Como ele deve mapear para ter os materiais mais finos, que a gente fala na reciclagem, que é os materiais de mais qualidades, né? Então a gente também faz todo esse trabalho de sensibilizar e ensinar ele a trabalhar de maneira mais efetiva para que ele possa, no final do mês, ter um ganho muito maior. Trabalho fantástico, isso aí aumenta a renda, aumenta o volume com menor prazo, né? Ou seja, ele trabalha menos, digamos assim, com tempo, mas é muito mais efetivo, né, na sua coleta, na sua própria renda. E, Ricardo, é o seguinte, é uma atividade muito interessante, muito bacana, está na vanguarda de tudo que a gente entende de importante na questão de meio ambiente no país e no mundo, né? Nós vivemos aí em calor extremo por causa da culpa de quem? Da gente, né? Que a gente acaba prejudicando o nosso meio ambiente. A questão do meio ambiente também envolve essa questão de reciclagem, envolve também parceiros. Sobre parcerias, você, o gestor de relacionamento, sabe melhor do que ninguém que é preciso ter a união de forças, né, para tocar um empreendimento. E aí eu vou pedir uma licença para você, eu quero tocar nesse assunto contigo sobre parceiros, quais são as ideias que são trocadas para fechar essas negociações e ampliar esse leque de oportunidades depois do intervalo comercial que a gente vai ter agora, tá bom, Ricardo? Agora são com 4 horas e 16 minutos, siga aí conectado, daqui a pouco voltamos aqui com o podcast CBN Inovação. Quiser saber pra onde eu vou. São Sebastião está pronta para receber você neste verão. Juntos, Prefeitura, Governo do Estado e Governo Federal estão investindo mais de R$1 bilhão em obras, incluindo contenção de encostas. Quando estamos juntos, tudo é possível. Juntos, somos melhores. Venha passar o verão com a gente. Prefeitura de São Sebastião. Pra onde tem o sol, é pra lá que eu vou. 4 em Campo CBN. Um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, nas noites da CBN. Apresentação: Carlos Eduardo Éboli. CBN
Inovação, o podcast que conecta você com o que há de mais moderno nas tendências e inovações tecnológicas, empreendedorismo e o mundo dos negócios. CBN Inovação, o podcast que curte o futuro e compartilha o presente. Tem presente melhor para compartilhar do que conhecimento? Levar informações importantes para o nosso bem-estar, para o nosso dia a dia? É isso. Esse é o papel também do podcast CBN Inovação, que hoje aqui recebe aqui nos estúdios da Rádio CBN o Rodrigo Rocha, CEO da Você Recicla, e o Ricardo Bueno, gestor de relacionamento também da empresa, que está aqui batendo um papo conosco, falando sobre o mercado de reciclagem, os produtos, as inovações criadas aí pela startup Você Recicla. E também, a gente, no outro bloco, deixamos no ar aí uma parcela importante de qualquer empreendimento, que são as parcerias, os negócios que precisam de uma soma de forças para tocar e ir adiante. Queria saber daí como é que vocês têm lidado ao longo da estrutura inicial da empresa, da Você Recicla, até chegar no estado que está hoje. Como é que são as parcerias? Quem são os parceiros principais de vocês? Bom, Marcelo, dentro dessa realidade, né, a gente costuma dizer, a gente não consegue fazer nenhum trabalho sozinho, tá? Principalmente sendo uma startup, né, que está iniciando um processo, tem um processo todo um pouco diferente do empreendimento normal, né, tradicional. E quando a gente fala de meio ambiente, a gente tem vários atores dentro desse ecossistema que precisam estar juntos nesse processo, né? Então a gente tem poder público, tem a indústria geradora, tem nós, que somos os geradores na ponta aqui, temos a indústria transformadora, temos os coletores, que hoje a gente tenta trazer também para a sociedade a questão de visão não do catador, como a gente normalmente conhece, mas trazer dignidade, tendo o reconhecimento dessa pessoa como um agente ambiental. Essa é uma das grandes missões que a Você Recicla tem, é transformar o conhecido catador num agente ambiental, né? Com isso a gente consegue trazer dignidade para essa parcela importante que trabalha lá na ponta, né? E quando a gente fala de parcerias, todos esses atores, eles precisam estar juntos. E hoje a Você Recicla, a gente tem um papel que veio se desenvolvendo ao longo desses anos da Você Recicla, desde 2017, quando ela surgiu, até agora, né, onde a gente consegue hoje se posicionar como um articulador no meio desse circuito. Então a gente fala muito bem hoje com o poder público, né? A gente teve uma aproximação, o projeto que a gente desenvolve há 2 anos na prefeitura em Pindamonhangaba nos deu uma visibilidade muito grande e uma experiência muito grande de como lidar com esse agente público lá na ponta, né? E principalmente trazer resultados, né? Que é o mais importante, né? Para ele. Ter esse contato com a indústria transformadora lá na ponta, ter o contato com os agentes ambientais, que são os catadores, as cooperativas, que fazem parte de todo o processo, né? A Você Recicla, ela é o que a gente chama, dentro desse ambiente de inovação, de uma green tech, né? Ou seja, a gente aplica a tecnologia através de iniciativas verdes, né? Então, a base do nosso trabalho é fornecer informação através das iniciativas que a gente cria de indicadores para tomada de decisão, seja para o poder público, desenvolver políticas públicas a respeito de meio ambiente, seja para a indústria final conhecer perfil dos seus consumidores, saber como os produtos que estão sendo gerados, como esse resíduo está sendo tratado na base, no mercado lá fora, prover para as cooperativas condições de ter informação para buscar subsídios de apoio para a sustentabilidade da sua operação. Ou seja, o nosso grande papel é gerar indicadores através disso, né? E aí a gente consegue gerar esses indicadores aplicando tecnologia na operação lá na ponta, que uma das operações é a operação do box da reciclagem, né? É uma das iniciativas. A gente tem outras iniciativas que a gente hoje está ampliando isso para a área de condomínios, para trazer também
a questão de indicadores para esses condomínios, porque existem alguns municípios, por exemplo, que eles têm alguns benefícios que podem ser aplicados a partir do momento que você comprove o que você está gerando de impacto para o meio ambiente no processo de reciclagem. Só que para isso você precisa ter indicador. E aí o nosso papel é exatamente fornecer esses indicadores para que esses agentes consigam tomar as suas decisões. E aí a gente sempre fala que é muito necessário o entendimento de todos esses atores de que o trabalho ele tem um único objetivo. Cada um tem uma visão, uma missão, uma expectativa, mas todos estão trabalhando a respeito do mesmo assunto, né? E hoje o nosso papel é muito de estar como esse articulador. E é interessante só essa questão, porque em qualquer mercado novo, digamos assim, vai se começar um estudo de algo que nunca existiu. Como fazer as mudanças de algo que nunca existiu? Ou quantificar que tipo de ações que a gente precisa fazer para determinado mercado, determinada área, região, se você não tem números suficientes, você não tem os dados suficientes sobre isso, né? Para você criar uma força-tarefa para atingir um determinado resultado. E essa questão é interessantíssima, porque esses dados aí de reciclagem, de oportunidade, quanto gera, é um fator que pode ser vendido assim, a ideia, a proposta para prefeituras. A prefeitura de Pindamonhangaba é um parceiro de vocês, você citou, né? Ele é um parceiro nosso. Hoje... O prefeito Israel está tratando bem vocês lá? Tem apoiado bastante aí o trabalho e não pode ser diferente, né? Eu acho que se não tiver realmente esse envolvimento, né? E hoje a gente tem o entendimento que todos esses atores eles buscam, às vezes, objetivos diferentes através desse assunto, mas todos precisam estar engajados. Perfeito. É isso aí. Um abraço também para o prefeito Israel Domingues. Tem que voltar aqui, hein, prefeito? Bater um papo aí das ações aí na cidade. Bom, vamos entrar em contato. A CBN, nosso setor de jornalismo, vai fazer um convite para o senhor antes do fim do ano. Quem sabe, vem aqui bater um papo conosco. Né? Semana que vem tem tempo ainda. Agora, uma outra questão importantíssima que vocês citaram, que é fundamental, a questão da tecnologia. Mas antes de entrar na tecnologia, que é um pouco mais extenso, que aí eu quero aprofundar bem com vocês, e só lembrando, daqui a pouquinho, 4h30, nós temos o Repórter CBN, a nossa edição de São Paulo, com os principais destaques do Brasil e do mundo. É uma edição rapidinha de 1 minuto, 2 minutos, né? Em 4h30, daqui a pouco a gente começa a nosso Repórter CBN. Mas acho que dá para falar um pouquinho de alguns detalhes aqui que o Ricardo nos passou, Rodrigo, nessa questão aí também de levar essas informações para setores como condomínios. Condomínios, olha quanto condomínio existe no país inteiro, quanto volume de oportunidades, vamos chamar assim, que acaba indo para o lixo comum, se perdendo por aí. Ainda estamos num número aquém daquela possibilidade de resgatar recicláveis em condomínios, por exemplo? Há uma compreensibilidade em condomínio, porque geralmente eles não têm nenhum tipo de infraestrutura. Então precisa haver toda uma preparação de infraestrutura inicial, de projetos, e na sequência também fazer uma sensibilização e educação ambiental, justamente para poder orientar as pessoas a destinarem pelo menos o que é plástico com plástico, papel com papel, porque isso, o processo mais caro da reciclagem, ele está na separação, e a separação é a separação da fonte, ou seja, do próprio indivíduo. Se a gente pegar aqui vários tipos de plástico, papel e misturar, para colocar numa sacolinha em 1 minuto, mas para a gente fazer a separação disso, ele é algo que demora um pouquinho mais de tempo. Então é necessário fazer todo esse processo inicial para que um condomínio ele obtenha esse sucesso na triagem ali na sua operação. Mas a gente já recebeu aqui vários gestores, assim, técnicos, especialistas, até advogados assim, no mercado de condomínios. E a gente vê quanta oportunidade existe, desde a questão de segurança interna, externa, câmeras inteligentes, elevadores assim, inteligentes também para pessoas com deficiência, acessibilidade que os condomínios têm que ter, questão até de estacionamento. Hoje os prédios já estão visualizando construir prédios novos com bater para carros elétricos, né? Ou seja, cada vaguinha de estacionamento tem lá sua tomadinha lá para você plugar e dar uma carga aí no carro antes de sair por aí. E a questão da reciclagem é mais um setor aí realmente que os condomínios, número de pessoas que vivem em casas, apartamentos, poderia
ter realmente essa oportunidade, ter essa questão em destaque nas reuniões, né? Sim, uma coisa que a gente tem observado, né, também, né, que a gente conversa com diversos síndicos, hoje as pessoas, para alugar um apartamento ou a casa, no caso vertical, elas vão olhar as lixeiras do condomínio como ela é organizada, né? Então há esse cuidado antes de fazer o aluguel, porque ela não quer estar num ambiente que esteja sujo, que pode gerar algum tipo de infestação ali de baratas, de ratos e assim por diante, né? Então hoje a maioria dos condomínios estão começando a ter esse cuidado, esse olhar voltado. Além disso, há algumas iniciativas para geração de descontos de IPTU, uma série de iniciativas que os próprios municípios estão começando a se atentar. Então, mais um motivo para fazer com que esses condomínios tenham o processo correto no descarte do seu resíduo, seja orgânico e o reciclável. Isso é uma coisa aqui que as pessoas não têm que ter receio, medo, ficar com a pulga atrás da orelha para ver se vai dar certo. Dá certo, sim. Eu lembro, eu tenho amigos meus, parentes que moram em São Paulo e outras cidades também, que no estacionamento já tem caixas assim específicas. Tem a caixa, o cesto, né, com tampa para lixo orgânico. E tem os box muito bem organizados, verde, material assim de madeira, madeira reutilizada, que sai sempre lotado. Os sacos saem totalmente lotados, porque as pessoas acabam se acostumando. É aquela velha questão de se criar o hábito, né? Exato. Quando cria o hábito, aí não tem jeito. As pessoas veem o benefício até instruir, mostrar o exemplo para os próprios filhos, né? Exato, né? Exato. Senhores, então aqui nós são 4h29, eu vou pedir a licença para os senhores, vamos fazer um intervalo comercial e daqui a pouquinho, rapidinho, tem o repórter CBN e a gente volta aqui para bater esse papo sobre reciclagem com vocês aqui da Você Recicla. Vocês da Você Recicla. É isso aí, amigo ouvinte, é rapidinho, daqui a pouco voltamos aí com o podcast CBN Inovação, 4h30. De segunda a sexta, das 11 ao meio-dia, você fica sabendo tudo sobre o esporte do Vale do Paraíba em primeira mão, no CBN Vale Esportes. Análises, entrevistas, histórias e muita informação na apresentação de Pedro Bavuso e os comentários de Ednei Santos e Luciano Campos. CBN Vale Esportes, para saber mais e melhor sobre o esporte do Vale do Paraíba. Aos sábados, das 11 da manhã ao meio-dia, você acompanha o CBN Mundo Jurídico. Conheça todos os seus direitos com o Dr. Henrique Ferro e convidados especiais. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, sempre no início da tarde. Revista CBN. Apresentação Pétria Chaves. Repórter CBN. Quinta-feira, 28 de dezembro de 2023. O Ministério da Fazenda autorizou a Caixa a retomar a loteria instantânea exclusiva, conhecida como Raspadinha. No fim de agosto, um decreto assinado pelo presidente Lula fez mudanças na regulamentação da Lotex e abriu caminho para que a Caixa retomasse esse tipo de aposta. Em abril, em entrevista à Globo News, o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Barbosa, disse que o governo tinha como meta arrecadar 3 bilhões de reais por ano com a iniciativa. Uma auxiliar de serviços gerais foi alvo de xingamentos enquanto trabalhava em um shopping em Ipatinga, no interior de Minas Gerais. A trabalhadora, de 34 anos, teria advertido uma adolescente sobre o piso molhado durante a limpeza. Em seguida, ela foi chamada de palhaça e analfabeta por uma cliente que ainda não foi identificada. A auxiliar precisou ser amparada pela equipe de brigadistas do shopping,
com uma crise de hipertensão e taquicardia. O caso foi registrado como injúria. Um avião pousou em um rio congelado por engano no leste da Rússia. De acordo com as autoridades do país, 30 pessoas estavam a bordo da aeronave. Apesar do erro, o pouso foi feito em segurança e todos os passageiros conseguiram desembarcar. A região onde o pouso foi feito enfrenta frio severo durante o inverno russo, com temperaturas que chegam a 40 graus negativos. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. E se quiser saber pra onde eu vou... São Sebastião está pronta para receber você neste verão. Juntos, Prefeitura, Governo do Estado e Governo Federal estão investindo mais de R$1 bilhão em obras, incluindo contenção de encostas. Quando estamos juntos, tudo é possível. Juntos, somos melhores. Venha passar o verão com a gente. Prefeitura de São Sebastião. Pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou. A Cisprime do Brasil recebeu o prêmio Lugares Incríveis para Trabalhar pelo 2º ano consecutivo. Conquistas como esta são reflexo da nossa essência, valores e a excelência de nossos profissionais, que juntos constroem uma cooperativa cada dia mais sólida e humana, focada em oferecer um atendimento exclusivo e personalizado aos cooperados. Acesse cisprimedobrasil.com.br e conheça o que a maior e mais completa cooperativa de crédito independente do país tem para você. CBN Inovação, o podcast que conecta você com o que há de mais moderno nas tendências e inovações tecnológicas, empreendedorismo e o mundo dos negócios. CBN Inovação, o podcast que curte o futuro e compartilha o presente. De volta ao vivo com o podcast CBN Inovação. Eu hoje fazendo a graça aqui de apresentar para vocês aí nosso colega Agliberto Chagas, está de folga esta semana. Que vidão, hein, professor? Parabéns, merecida folga. Semana que vem está de volta o nosso querido Agliberto Chagas. E hoje aqui eu recebendo aqui nos estúdios da Rádio CBN, nossos convidados de hoje, Rodrigo Rocha e Ricardo Bueno, eles que são da startup Você Recicla de Pindamonhangaba. Estamos discutindo assim essa startup, o processo de trabalho que eles efetuam nessa questão tão importante para o mundo hoje, que é a questão do meio ambiente, que é a questão da reciclagem. E aí, nesse tema da reciclagem, tem um item que é muito importante, que é a tecnologia empreendida para esse tipo de mercado, né? Quando a gente fala de reciclar, me vem logo aquela imagem lá daquele amassador lá que fica pregado na parede, latinha que a gente aperta assim, amassa e põe no saco. É mais ou menos esse material que vocês trabalham ou não, né? Dá muito trabalho se for isso, né? Não. Na verdade, a gente tem um processo tecnológico, né, de tecnologia, baseado em aplicativo, né? Então nós temos um aplicativo, uma inteligência artificial que roda dentro do processo, que faz toda a gestão de tudo que vem para dentro da nossa operação, né? Então nós trabalhamos toda a parte de geração de informação para geração de indicadores, né? Então a nossa plataforma, a gente consegue, por exemplo, mapear perfil de consumo, a gente consegue mapear região, mapa de calor dentro da região de maior consumo de qualquer tipo de item que está vindo para a operação. Nós temos alguns outros parceiros, né, que possuem tecnologias embarcadas, então, dependendo do projeto, né, da iniciativa que precisa ser desenvolvida, a gente agrega outras tecnologias que a gente traz de outras startups e outros parceiros para que a gente consiga entregar aquela missão diretamente para o público que está nos contratando, que está chamando o nosso trabalho, né? E aí, a partir dessas informações todas, né? Então, tudo isso vem para dentro de um banco de dados com todo o perfil, né? Seja o perfil do doador do material, nós, usuários que estamos colocando, seja
uma escola que está trazendo determinado resíduo para cá, seja o condomínio que está trazendo, ou seja, qualquer fonte geradora, né, que vem para dentro do aplicativo, traz todas as informações e a partir daí a gente consegue gerar vários indicadores a partir disso. E aí a ideia é que com esses indicadores você consiga tomar decisões. Por exemplo, um dos trabalhos que a gente fez no projeto com a Prefeitura de Pinda, nós conseguimos mapear, por exemplo, hoje se fala muito do envolvimento do jovem dentro disso, né? O jovem é o futuro do processo, é quem toma conta. E a gente conseguiu mapear dentro do processo que o jovem é o que menos participa, porque a gente busca, através dos levantamentos que a gente faz, todo o mapeamento de faixa etária que consegue trabalhar. Então a gente consegue mostrar o engajamento por faixa etária, um dos indicadores, né? Por exemplo, por material, por região, por área. Então a gente consegue ir descendo nesses níveis e trazer essas informações para serem utilizadas dentro das políticas. Então, será que o trabalho que está sendo desenvolvido junto aos jovens, dentro das localidades, ele está atingindo realmente e está refletindo o que se espera? E isso é importantíssimo pelo seguinte, né? Pode criar política pública para melhorar a grade do sistema de educação, né? Ter Exatamente. matérias mais envolvidas para botar o jovem para fazer essa dinâmica, ir para a rua, de repente, alguma atividade externa, entender a importância e levar esse conhecimento para dentro de casa, ajudar o jovem, ajudar os pais, os avós, a família em si, a criar essa cultura diferente. Exato. Para a indústria final, a gente está desenvolvendo agora um outro processo para conseguir rastrear, né, o tipo de material que está vindo, o tipo de embalagem que está vindo. Por quê? A gente já viu uma mudança de cultura do consumidor final. Então, dentro do trabalho que a gente faz, a gente também orienta, por exemplo, alguns tipos de materiais que eles não são reciclados. A indústria ainda não recicla esse material pelo valor agregado dele, ou seja, aí cada ponta tem a sua justificativa lá dentro, né? E aí o que está acontecendo? Os consumidores eles passam a não consumir mais aquele produto e buscar um outro produto similar que possui uma embalagem que ela é reciclada. Né? E aí, como é que a indústria sabe disso? Ela só vai saber disso através da rastreabilidade disso, de entender esse movimento de mercado. E aí a gente consegue trabalhar isso também com eles lá na ponta. Que bacana, essa questão dessa tecnologia que pode gerar números, entendimento e levar informação a quem tem o poder da caneta para ajudar a gerar as políticas, né? Agora me diz uma coisa, Rodrigo, esses boxes de reciclagem, essas unidades que recebem esse material reciclado, seja do agente ambiental, o nosso amigo catador, que faz esse trabalho tão importante para a gente, quantos desses equipamentos existem hoje, distribuídos, em quais localidades, assim, municípios, bairros? Como é que é feita essa distribuição desses equipamentos? Hoje a gente opera na cidade de Pindamonhangaba. Ali foi um projeto piloto e dentro desse projeto piloto de um ano para cá a gente já fez diversas modificações de operação, de plataforma, justamente buscando adequar, né, algumas questões para indicadores. Para esse próximo ano, a gente aí visualiza mais de 5 a 7 operações para se consolidar com o box, que é, no caso, com o container. Há algumas outras iniciativas para que seja construído, de fato, o galpão também para poder fazer a operacionalização disso, né? Então, a gente está expandindo agora com esse modelo um pouco mais já consolidado. E a ideia é, de repente, levar essa possibilidade, esse projeto, essa startup para outros municípios da região? Há esse estudo, há esse planejamento nos próximos meses ou anos? Sim, já há algumas prefeituras que a gente está construindo projetos, cada um tem uma demanda específica, né, para ser consolidada, mas em termos de infraestrutura e operacional ela acaba sendo a mesma. Tá? Algumas prefeituras querem alguma ação com escolas ou com condomínios, então tem particularidades nessa construção de projeto para as prefeituras. Né? E há algumas também empresas, algumas grandes marcas
que a gente também está desenvolvendo um projeto específico para elas. E aí entra no que o Ricardo estava falando há pouco. Basear em rastreabilidade da própria embalagem dela. Então, através da tecnologia que a gente tem lá na operação, a gente consegue saber quantas PET retornou daquela determinada marca para reciclagem, ou sacolinhas de embalagem. Então, tudo isso a gente está construindo para esse próximo ano. E é interessante que eu estou olhando aqui o site de vocês, aqui da Você Recicla. É bem interessante aqui o cuidado que vocês estão tendo com vários tipos de materiais, celulose, papel, plástico, alumínio, óleo de cozinha também, que é uma grande dor de cabeça assim, para os rios, para a rede de esgoto, né? E me diz uma coisa, esse material, quando é recebido por vocês desses boxes, é transportado, onde vai parar esse material? Como é trabalhado esse material? Todo esse material que chega para nós já chega ali previamente separado. A gente tem todo um processo ainda depois disso. A gente tem que mandar para um centro de consolidação, que a gente fala. Há um processo de prensa desse material, após ter um determinado volume, para também viabilizar o processo logístico, é encaminhado direto para as indústrias recicladoras. O exemplo da latinha de alumínio, para Novelis, e assim por diante para as outras fabricantes também, que fazem esse processo de recuperação dessas embalagens. Ou seja, vocês são um agente fundamental nessas duas pontas, né? De quem está descartando um item, para quem leva esse material até vocês consolidam isso e fazem a distribuição para cada um dos seus principais receptadores desse material de acordo com o tipo de produto, seja plástico, alumínio ou outro tipo de material. Isso. Cada tipo de material ele tem uma empresa que a gente envia. Por exemplo, dentro da categoria de alumínios tem vários outros tipos de alumínio. A gente tem alumínio que é da latinha para Novelis, aí a gente tem alumínio Pro, tem alumínio perfil, tem cobre, tem, enfim, diversos, mas 25 tipos desse material. Então cada um vai para uma indústria diferente também. Quando a gente está falando do plástico, a gente tem PET cristal, tem PET verde, PET azul, a gente tem PP branco, PP colorido, PAD branco, PAD colorido, aparas brancas, coloridas, suja, limpa, enfim. É uma infinidade de trabalho que ainda ocorre por trás para fazer a inclusão disso de volta para a cadeia da reciclagem. Eu tenho outras perguntas a fazer para vocês dois em relação a esse mercado tão vibrante, mas só para não perder a ideia, precisar tocar nesse assunto aí. Por exemplo, eu estou num bairro, estou acompanhando aqui a CBN, no YouTube, no Facebook ao vivo e também por rádio ao vivo. Ouvi aquela história lá da reciclagem de material lá da Você Recicla. Nosso prédio precisa de um treco desse. Como é que faz para alguém conseguir instalar um box de reciclagem, seja no seu bairro, no supermercado, num condomínio? É possível alguém ligar para vocês e falar, traz esse negócio aqui que a gente está precisando? O primeiro passo, para a gente obter maiores informações através do nosso próprio site. Dentro desse site há um formulário específico para cada tipo de iniciativa. Para condomínio é um tipo de formulário, para empresa é outro tipo de formulário. E a partir disso a gente já obtém umas informações prévias para que a gente converse, enfim, comece a tratativa ali com essa pessoa que está buscando, ou empresa que está buscando algum tipo de solução para o seu comércio ou para o seu condomínio. Só para adiantar para você, amigo ouvinte, o site é de você, VC Recicla. VC, as letras vcrecicla.com.br. Tem toda a informação lá, tanto para os coletores, os coletores que querem ter mais informações sobre isso, empresas, condomínios, city managers, seriam as prefeituras? Não, esse seria um tipo de licenciamento, onde as pessoas têm duas formas de licenciamento, onde ela pode adquirir o nosso software, são geralmente cooperativas ou sucateiros que estão todo regularizados, que querem digitalizar o seu processo, ele pode nos acionar, ou uma pessoa que eu quero trabalhar com a reciclagem, a gente faz também toda a parte de expertise, transmite em termos de operacional, tecnologia para essa pessoa. É uma pessoa que vai representar a marca em uma determinada região. Ou seja, baixou o aplicativo, quem pode baixar o aplicativo? Qualquer pessoa ou CNPJ também no caso de condomínio? Qualquer pessoa, tanto física quanto pessoa jurídica, ela pode baixar, realizar um cadastro. Cada um ali tem o seu perfil de usuário, de cadastro.
e ela pode participar desse processo normalmente. Ela paga alguma coisa por mês para participar? Não, é um processo totalmente gratuito, pelo contrário, ela que ganha para participar desse processo. E aí tem formas de crédito em dinheiro, que ela pode resgatar isso para a conta bancária, ou pode utilizar para algumas outras partes de benefício, como vale transporte, pagar aquilo com a energia elétrica, água e assim por diante. Nós conversamos aqui com o Ricardo também sobre a questão das parcerias, além da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, né, grande parceira de vocês. Vocês também têm conta, estou olhando aqui no site de vocês, aqui da Você Recicla, vcrecicla.com.br. Tem aí o símbolo do Sebrae, FAPESP, a Recicla BR e também a HIT, que nós já tivemos aqui a oportunidade de conversar com os colegas aí do Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté. Também ajudaram nessa formatação? Sim. Tanto o HIT quanto o Parque Tecnológico, né, de São José são parceiros importantes, que foram quem iniciou todo o processo da Você Recicla, com o Rodrigo e o Gabriel, né? Foram os apoiadores nesse processo desde o início, né? E trouxeram muitas aberturas, né, de visão de conceito em relação ao ambiente de inovação, né? Eu vim para Você Recicla há 2 anos atrás, os conheci, né, o Gabriel e o Rodrigo, através de um projeto do Sebrae, onde eu fui agente de inovação, né, para o Sebrae. E pude ter a oportunidade de mentorar os meninos durante um ano, quase 1 ano e meio. Me apaixonei pelo projeto, continuei apoiando e monitorando e fazendo alguns trabalhos e tive a grata surpresa de receber o convite para integrar a equipe, né, e vim trabalhando nesse sentido. Então, o Sebrae é um parceiro para a gente muito importante, né? É um dos agentes desse ecossistema todo que eu falei para você, né? E que ajuda muito, realmente nessa questão de apoiar iniciativas, de trazer, de dar abertura também para esse relacionamento com os demais atores, né, da região, tanto o Sebrae de São José dos Campos, Sebrae Guaratinguetá, são as 2 unidades muito fortes que a gente tem, né, de contato, mais Sebrae São Paulo também, que a gente também participa de projetos com o Sebrae for Startups em São Paulo, né, que também nos dá uma amplitude bem bacana, né, de relacionamento e de aprendizado mesmo, né, que é um processo contínuo, né? Então eles são parceiros importantes nesse processo, né, para que a gente consiga aí trabalhar, como o Rodrigo falou, né, e você perguntou, a gente hoje está conversando com alguns outros municípios que nos procuraram, então está existindo uma movimentação de poder público também, que começou a conhecer o trabalho e ver os resultados que a gente conseguiu entregar para o município de Pindamonhangaba, e isso está nos trazendo outras frentes que são importantes para que a gente consiga ampliar a missão. Importantes, e vai uma dica aí para você, amigo prefeito, gestor aí municipal. Meio ambiente é uma das grandes sacadas da humanidade hoje, viu? Não é qualquer um projeto simples, não é uma coisa bonita, uma coisa... Nada disso, a vida humana está dependendo das ações que as cidades, os estados, os países estão desempenhando hoje para que os nossos filhos, nossos netos principalmente, não venham a sofrer com questão climática, com problema de falta d'água, com rios poluídos, com devastação de matas, ou seja, a gente criar essa cultura é uma política pública fundamental para qualquer gestor público, viu? Agora, Rodrigo, percebendo aqui o papo de vocês, assim, é tão importante assim os itens que vocês citaram para fazer essa junção de pessoas, essa união dessa economia circular que a gente costuma chamar, né? É mais ou menos isso, essa economia circular que faz as pessoas se envolverem cada vez mais. Essa é a grande sacada da Você Recicla, tanto pelo aplicativo de vocês, quanto com a própria política, é a junção de pessoas, ideias e a facilidade de contato para ter essa dinâmica do todo o processo da reciclagem até o reaproveitamento? Sim, esse era um desafio que tínhamos no início. Foram diversos aprendizados até chegarmos nesse modelo, onde a gente identificou que precisava haver esse engajamento da população de maneira geral. E o que a gente foi observando que, por natureza, tudo aquilo que a gente faz, a gente precisa ser recompensado.
não muito distante, o reciclável também precisa ser recompensado. E a partir disso a gente foi buscando um mecanismo, buscando entender o comportamento das pessoas para engajarem cada vez mais com esse processo da reciclagem. E o que a gente tem observado nesse processo com o box da reciclagem, o público que frequenta muito mais a operação é o público de classe A e de classe B, que tem ali a sua consciência de fazer a destinação correta desses materiais. Conforme a faixa de classe, a gente observa necessidades diferentes para essas ações que vão acontecendo ao longo do tempo. É importante justamente isso. É difícil a gente querer que o país, nosso país, da noite para o dia, tenha uma conscientização sobre meio ambiente, sobre reciclar bem o material. Se no ponto de ônibus a gente come uma bala, joga o papel no chão, se a gente joga uma garrafa, termina de tomar um refrigerante, joga a lata no chão, tudo bem que a lata de alumínio é um dos itens assim que não falha, né? Quase o Brasil já chegou a 100% de reciclagem, um dos países no mundo que tem essa única estimativa de percentual de reaproveitamento. Agora me diz uma coisa, todo esse material que vocês têm trabalhado, já tem uma noção mais ou menos de quanto é gerado por mês em termos de peso, por exemplo, quantidade, peso, por material que é reciclado pelo processo? Ele varia um pouco de acordo com o mês. Por exemplo, agora que é mês de férias, é o mês, dezembro, janeiro, é o mês que a gente recebe muito papel branco. São os cadernos das crianças, livros das crianças que não são mais utilizados. Então ele vai para o processo de reciclagem para virar uma nova sulfite e assim por diante. Na época de mais calor também, a gente observa que tem uma demanda maior por latinhas e embalagens de refrigerante. São o momento que mais levam. A época de inverno, por exemplo, é quando tem muito reciclagem de óleo. É a época que tem maior demanda. Né? Então, de acordo com o mês, você consegue observar as características dos materiais que mais chegam para a operação. E é interessante que o ano inteiro dá para reciclar, não tem jeito, né? É só criar o hábito no período sazonal específico que você pode aproveitar, né? Exatamente. Inclusive, na época de frio, que a gente observa que é a época que você tem outras variedades de materiais que são mais consumidos, né? Principalmente pelos delivery, que está aquele friozinho, a gente não quer sair de casa, quer pedir pelo delivery, receber esse material, essa comida em casa. Então tem todas essas características que a gente observa e busca entender o comportamento dessas pessoas época a época. Bacana. Ricardo Bueno, diz uma coisa, daqui para frente, quais os grandes desafios que vocês enxergam na questão desse mercado de reciclagem? Bom, eu acho que um grande desafio que a gente tem é efetivamente a gente conseguir trazer a política nacional de tratamento de resíduos sólidos para a realidade de cada região. Eu acho que esse é o maior desafio, né? Porque quando você fala de política nacional, você está pensando numa política geral, né? E precisa se ter um entendimento muito claro de que ela precisa ser trabalhada de uma forma diferente, porque nós somos um continente, né? Então, o poder público de forma geral, pessoas como, né, empresas como startups como Você Recicla, outras startups que desenvolvem outros projetos, outros trabalhos, a indústria final, ou seja, todos esses agentes, eles precisam olhar para esse mercado de uma forma diferente, né? Não de uma forma tão global, mas de uma forma mais regionalizada. E o trabalho que a gente tem se proposto a fazer é exatamente esse. É de fazer a imersão dentro de cada uma das regiões, e isso muda de município para município dentro da mesma região, né? O que o Rodrigo falou, né? Quando a gente vai desenhar um projeto, e a gente traz muito isso, de trabalhar iniciativas verdes, que é diferente de eu trabalhar um determinado produto ou um programa pronto. Então a gente olha a política nacional, entende a regionalidade e a particularidade de cada momento, e a partir disso a gente cria a iniciativa para isso. E todos esses agentes entenderem que precisa ser uma união de forças
para que a gente que está aqui nesse meio consiga ajudar todos eles a alcançar os objetivos. Exatamente. Né? Então, o poder público ele tem um objetivo, que é o de buscar a implementação e adequação de políticas públicas de resíduo. A indústria final ela quer entender qual é o perfil do usuário do produto dela, ela precisa trazer o produto para melhorar custo de produção. O usuário doméstico ele quer engajar e participar de ações. Então todos estão buscando a mesma coisa, mas a gente precisa entender que tem que trabalhar juntos. É isso aí, trabalhar cirurgicamente para atingir o ponto, com base nas informações. Olha, eu quero muito agradecer vocês, viu? Rodrigo Rocha, meu xará de sobrenome, Rodrigo Rocha, da Você Recicla, CEO da Você... quase irmão, praticamente. Aí. A barba é igual. E o Ricardo Bueno, gestor de relacionamento da Você Recicla. Muito obrigado pela aula que vocês deram para a gente de sustentabilidade, meio ambiente e oportunidades. Grande abraço e até uma próxima, viu? Obrigado pelo espaço e pela oportunidade. Grande abraço para você e para todos os ouvintes aí. É isso aí, grande abraço, é isso aí. Ele falou tudo, principalmente para você, amigo ouvinte, amigo ouvinte. Muito obrigado pela sua companhia. O podcast CBN Inovação volta na próxima semana, quinta-feira, com o professor professor Agliberto Chagas. Estou tendo aula com o Rodrigo aqui, o professor Agliberto Chagas. Vai vir moreninho, hein? Pegou uma praia, vai vir torradinho. É isso aí, grande abraço. Até a próxima semana com o CBN Inovação. Sábado é dia para os ouvintes da CBN Vale conversarem com os melhores profissionais da área da saúde. Você pode fazer perguntas ou pedir orientação, de acordo com o tema de cada programa. CBN Saúde, todos os sábados, às 10 da manhã. Apresentação, Luciana Cherno. 4 em Campo CBN. Um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, nas noites da CBN. Apresentação, Carlos Eduardo Éboli. E se quiser saber pra onde eu vou... São Sebastião está pronta para receber você neste verão. Juntos, Prefeitura, Governo do Estado e Governo Federal estão investindo mais de R$1 bilhão em obras, incluindo contenção de encostas. Quando estamos juntos, tudo é possível. Juntos, somos melhores. Venha passar o verão com a gente. Prefeitura de São Sebastião. Pra onde tem o sol, é pra lá que eu vou. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada, todos os dias de meia-noite às 5. Na CBN, apresentação, Paulo Galvão. CBN Vale do Paraíba. ZYK 661, AM 750 kHz, São José dos Campos, São Paulo. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, sempre no início da tarde. Revista CBN. Apresentação, Pétria Chaves. Segunda a sexta, das 3 às 4 da tarde, tem CBN na Rede, com Marcelo Rocha. Informação, muito bate-papo, diversão e cultura, para você que gosta de estar conectado.
Quinta-feira, 28 de dezembro de 2023. Os trabalhadores que atendem aos requisitos do programa PIS/PASEP têm até hoje para sacar o abono salarial 2023, referente ao ano base de 2021. Tem direito ao benefício funcionários da iniciativa privada e servidores públicos que trabalharam durante pelo menos 30 dias em 2021 e receberam até dois salários mínimos por mês. É possível consultar o valor e se o trabalhador tem direito ao benefício pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Segundo o Ministério do Trabalho, mais de 510 mil pessoas ainda não sacaram o abono salarial neste ano. O julgamento virtual no Supremo Tribunal Federal de 29 réus dos atos golpistas de 8 de janeiro foi estendido até a primeira semana de fevereiro. A análise dos processos começou em 15 de dezembro. Os magistrados costumam ter um prazo de 6 dias úteis para registrar os votos, mas por causa do recesso do judiciário, o prazo foi prolongado. Apenas os